contra um. Nada obstante, todos os de pulmão fraco seriam vitimados. E daí, uma espécie de gripe, capaz de quintuplicar o obituário cotidiano. Simples epidemia. Nada obstante, se, como concordes indicam as pesquisas telescópicas e fotográficas, o núcleo cometário contém massas minerais, metálicas sem dúvida, específicas, uranólitos de diâmetros quilométricos pesando milhões de toneladas, não podemos recusar que os pontos atingidos por essas massas, com a velocidade já referida, sejam irremissivelmente arrasados. Mas, por que haveriam esses pontos de ser justamente os habitados? Lembremos que 3/4 do planeta estão cobertos de água. Aquelas massas bem podem cair no mar, formarem talvez novas ilhas, trazendo consigo novos elementos de estudo, germes, quem sabe, de existências desconhecidas. A geodésica, a forma e o movimento rotativo da Terra podem ser com isso afetados. Notemos, também, que não faltam extensões desérticas em nossa crosta. Perigo existe, certo, mas não o direi imenso. Além disso, essas massas e gases, mesmo os bólidos de que falávamos, poderiam trazer em seus flancos causas de incêndios, aqui e acolá, sobre o continente. Dinamite, nitroglicerina, panclastite, etc., não passariam de brinquedo infantil, ao lado do que poderia surpreender-nos. Ainda assim, não seria um cataclismo universal. Algumas cidades incineradas não bastam para interromper a história da humanidade. Vedes, pois, todos vós, que, do exame metódico desses 3 pontos, resulta evidente a existência de um perigo e perigo iminente, mas não tão desolador, tão considerável e tão absoluto quanto pregoam. Direi, ainda mais, que esse curioso evento astronômico, que tanto vos perturba o cérebro quanto o coração, aos olhos do filósofo apenas muda a face habitual das coisas. Todos nós estamos certos de ter de morrer um dia, e isso não nos impede de viver tranquilos. Porque, então, a ameaça de morte mais pronta alarma a todos os espíritos. Será apesar de morrermos todos juntos. Mas, isso deveria ser antes um consolo para o egoísmo humano. Será por ver encurtada a vida de alguns dias, para uns, e de alguns anos para outros. A vida é breve e cada qual recusa encará-la diminuída de um sítio, e, diante do que estamos vendo e ouvindo, dir-se-ia que cada qual preferiria ver o mundo inteiro arrasado, sobrevivendo-lhe sozinho, antes que morrer só e saber que o resto lhe sobrevive. Por egoísmo. Mas, senhores, insisto em crer que não haja mais que uma catástrofe parcial, do mais alto interesse para a ciência, e que sempre nos deixará alguns historiadores para contá-la. Teremos choque, atrito, acidente local, mas, nada além disso, provavelmente. Será como a história de um tremor de terra, de uma erupção vulcânica, ou de um ciclone. Assim falou o astrônomo ilustre. Sua calma filosófica, acuidade espiritual e aparente indiferentismo pelo perigo, contribuíram para tranquilizar o auditório, embora sem convencê-lo inteiramente. Não se tratava já de um aniquilamento total, mas de catástrofe na qual, ultima ratio, sempre havia uma probabilidade de salvamento. Entrava-se a trocar impressões nesse sentido. Comerciantes e políticos pareciam ter compreendido, a preceito, os argumentos da ciência, quando, a convite da mesa, se dirigiu vagaroso para a tribuna o presidente da Academia de Medicina. Era um homem alto, esguio, pálido, figura de asceta, fisionomia saturnina coroada de raros cabelos grisalhos, cortados rente. A voz tinha algo de cavernosa e o seu todo evocava, antes o tipo do empregado de empresa funerária, que o de um médico confiante na cura dos clientes. Sua convicção sobre os acontecimentos era muito diversa da do astrônomo, qual se viu desde que começou a falar. Senhores, disse,
Serei tão lacônico quanto o sábio eminente que acabamos de ouvir, posto que tenha passado longas noites analisando em seus mínimos detalhes as propriedades do óxido de carbono. É a propósito desse gás que vou falar-vos, de vez admitida a sua predominância no cometa e o inevitável encontro deste com nosso globo. Suas propriedades são desastrosas, não há negá-lo. Qualquer porção infinitesimal, no ar respirável, basta para aniquilar em 3 minutos a função pulmonar e acarretar a morte. Todos sabemos que o óxido de carbono, em química Q, é um gás permanente, inodoro, incolor, insípido e mais ou menos insolúvel na água. Sua densidade, comparada ao ar, é de 0,96. Incendiando-se no ar, produz o anidrido carbônico, com uma chama azul de pouca claridade. É assim como um fogo fátuo. Ele possui, ao demais, uma tendência permanente para absorver o oxigênio. O orador frisa fortemente estas palavras. Nos altos fornos, por exemplo, o carvão se transforma em óxido de carbono, ao contato de uma quantidade de ar insuficiente, e é este óxido que a seguir reduz o ferro ao estado metálico, apoderando-se do oxigênio com o qual primeiramente se combinara ao Sol. O óxido de carbono se combina com o cloro e dá um oxiclorureto de odor desagradável e sufocante em estado gasoso. O que, principalmente, deve despertar nossa atenção é que este gás é dos mais venenosos que se conhecem, muito mais tóxico que o ácido carbônico. Em se fixando na hemoglobina, ele diminui a capacidade respiratória do sangue, acumulando-se nos glóbulos vermelhos, ainda que em dose minimíssima, entrava, em grau aparentemente desproporcional com as causas, a aptidão do sangue para oxigenar-se. Assim, o sangue, que absorve 23 a 25 centímetros cúbicos de oxigênio por 100 volumes, não absorveria mais de metade em atmosfera que contivesse menos de 1 milésimo de óxido de carbono. 1 decimilésimo já é deletério e diminui sensivelmente a capacidade do sangue, produzindo, não direi asfixia, mas o envenenamento quase instantâneo. O óxido de carbono atua diretamente nos glóbulos sanguíneos e funde-se com eles, tornando-os inaptos para entreter a vida, sustando a hematose, a transformação do sangue venoso em sangue arterial. 3 minutos bastam para acarretar a morte. A circulação paralisa, o sangue venoso entope artérias e veias, os vasos venosos, principalmente os cerebrais, engurgitam-se, língua, garganta, traqueia e brônquios se avermelham e todo o cadáver apresenta desde logo uma coloração violácea, característica da cessação da hematose. Todavia, senhores, não são apenas as propriedades deletérias do óxido de carbono que devemos temer, se bem que a só tendência desse gás para absorver o oxigênio baste, só por si, para desfechar funestas consequências. Suprimir, que digo, diminui apenas o oxigênio e tereis logo extinto o gênero humano. Aqui, conhecem todos uma das muitas histórias que ilustram as épocas do barbarismo, em que os homens se entrematavam legalmente, a pretexto de glórias patrióticas. Simples episódios de uma das guerras inglesas na Índia. Permiti-me vos lembrar aqui. 146 prisioneiros haviam sido enclausurados num cubículo acanhado, sem outra abertura além de 2 janelinhas do que davam para uma galeria. O primeiro sintoma que os pobres reclusos experimentaram foi um copioso suadouro, logo seguido de sede insuportável, com grande dificuldade de respiração. Ensaiaram diversos meios de separarem-se o mais possível, em busca de ar. Despiram-se, abanaram-se e tomaram finalmente o partido de se ajoelharem e levantarem, simultânea e repetidamente, mas, cada vez que o faziam, alguns, já baldos de forças, caíam e ficavam estendidos aos pés dos companheiros. Morriam, asfixiados, em agonia. Antes da meia-noite, ou fosse 4 horas depois da reclusão,
Todos os que ainda viviam sem haver aspirado junto das janelinhas um ar menos impuro, mantinham-se caídos em estupor letárgico, quando não em excesso delirante. Quando, horas passadas, abriram a prisão, apenas 23 criaturas saíram com vida e, ainda assim, num estado deplorável, qual foragidos de um túmulo. Poderia aqui juntar 1000 exemplos idênticos, mas nada adiantaria, desde que não há dúvidas a respeito. Declaro, portanto, senhores, que, por um lado, a absorção do óxido de carbono em maior ou menor dose de oxigênio atmosférico e que, por outro lado, a alta toxicidade desse gás para os glóbulos sanguíneos, parecem me emprestar ao encontro da imensa massa cometária com o nosso globo, que deverá mergulhar nela durante algumas horas, uma gravidade excepcional e prenhe de consequências desastrosas. Havemos de ver pelas ruas desgraçados mortais em busca de ar respirável, a caírem mortos de asfixia. Também não vejo, por mim, nenhum recurso escapatório. E ainda não falei da transformação do movimento em calor, nem tampouco dos resultados químicos e mecânicos do choque. Deixo esse aspecto da questão à competência do secretário da Academia de Ciências, tanto quanto ao sábio presidente da Sociedade Astronômica de França, que fizeram importantes cálculos nesse sentido. Para mim, repito, a humanidade se encontra em perigo de morte e não vejo apenas uma, porém 2, 3 ou 4 causas letíferas, prestes a desabarem sobre ela. Só um milagre poderia salvá-la. Mas, a verdade é que, de há muitos séculos, ninguém há que acredite em milagres. Esse discurso, pronunciado em tom convicto, com voz forte e calma, lançou o auditório no mesmo estado de agitação que o primeiro discurso tivera a virtude de serenar. A certeza do próximo cataclismo desenhava-se em todos os semblantes. Havia os amarelos, esverdeados, lívidos e avermelhados, e apopléticos. Só pequeno número de auditores parecia aguardar a sangue frio, como quem houvesse já tomado seu partido. Imenso burburinho enchia o salão e cada qual procurava comunicar ao vizinho as suas impressões, geralmente mais otimistas que sinceras. Ninguém quer parecer medroso. Levantou-se o presidente da Sociedade Astronômica e caminhou para a tribuna. O sussurro da multidão cessou como por encanto. Eis como ele exordiou, tematizou e perorou. Senhoras, senhores, pelo que acabais de ouvir, ninguém mais poderá duvidar da realidade do encontro cometário e dos perigos consequentes. Cumpre-nos, pois, esperar até sábado. Aliás, sexta, interrompe uma voz partida da própria mesa. Sábado, repete o orador, um acontecimento extraordinário e absolutamente novo na história do mundo. Digo sábado, ainda que todos os jornais o tenham anunciado para sexta-feira, isto porque tal coisa não poderá ocorrer senão no dia 14 de julho. A última noite, passamos Léo e meu sábio colega a comparar as observações feitas na Ásia e na América, e verificamos um erro de transmissão telefonográfica. Tal afirmativa produziu agradável expectação no auditório, foi como um raio luminoso no bojo de uma noite tenebrosa. A dilação de um dia tem sempre valor inestimável para um sentenciado de morte, e tanto bastava para que em muitos cérebros começassem a germinar presunções fantasistas. Recuava-se a catástrofe. Era uma espécie de graça. Não raciocinavam que aquela diversão, puramente cosmográfica, só afetava uma data e não um fato concreto em si mesmo. Convenha-se, porém, em que as mínimas facetas representam grande papel nas impressões populares. Enfim, já não era para sexta-feira 13. Aqui tendes, disse o orador encaminhando-se para o quadro negro, a órbita definitiva do cometa, decalcada em todas as observações colhidas. E gizou estas cifras. Passagem ao periélio, 11 de agosto às 0h45 44 segundos. Longitude do periélio 52 graus 43,25.
Distância do perielo, 0,76017. Inclinação, 103 graus 18,35. Longitude no nó ascendente, 112 graus 54,40. O cometa, prosseguiu dizendo, cotará eclíptica a caminho do nó descendente aos 13 de julho, depois da meia-noite, ou seja, exatamente às 0h18min 23 de 14, pelo meridiano de Paris, ainda no momento justo da passagem da Terra no mesmo ponto. A atração da Terra abreviará o encontro de 30 segundos, apenas. Será um feito indubitavelmente extraordinário, mas, ao meu ver, destituído desse caráter trágico que nos esboçaram. Não creio venhamos a perecer todos asfixiados por envenenamento do sangue. O choque nos oferecerá antes, suponho, a perspectiva de um fogo de artifício celestial, visto que a intermissão dessas massas sólidas e gasosas, na camada atmosférica, não poderá efetivar-se sem que o seu movimento, assim paralisado, se transforme em calor. Um abrasamento grandioso das alturas será, provavelmente, o primeiro fenômeno, enquanto milhões de estrelas cadentes irão surgindo como emitidas de um foco único e radiante. A quantidade de calor há de ser formidável. Qualquer estrela cadente, por mínima que seja, ao chegar à nossa atmosfera com a velocidade cometária, logo se esquenta a tal ponto que arde e se consome. Sabeis, senhores, que a nossa atmosfera se projeta muito longe, no espaço, em torno do planeta. Ela não é ilimitada, como sustentam algumas hipóteses, de vez que a Terra girá sobre si mesma e em torno do Sol. O seu limite matemático está na altitude em que a força centrífuga, engendrada pelo movimento de rotação diurno, torna-se igual ao peso. Essa altitude será de 6,64, se representarmos por o meio diâmetro equatorial do globo, de 6.378.310 metros. Teremos, então, que o máximo da camada atmosférica será de 42.352 quilômetros. Não quero aqui entrar na matemática. O auditório que me ouve assaz instruído para não desconhecer o equivalente mecânico do calor. Todo corpo, detido em seu movimento, produz uma quantidade de calor que se exprime em calorias, pela fórmula m vezes v ao quadrado, dividido por 8.338, na qual m é a massa do corpo em quilogramas e v é a sua velocidade em metros por segundo. Um corpo pesando 8.338 quilos, por exemplo, caminhando 1 metro por segundo, desenvolveria com a sua retenção precisamente uma caloria, ou seja a quantidade de calor suficiente para elevar de 1 grau a temperatura de 1 quilograma d'água. Se a velocidade desse corpo fosse de 500 metros por segundo, sua parada produziria 250.000 vezes mais calor, ou tanto quanto necessário para elevar de 0 a 30 graus uma quantidade da água igual ao seu próprio volume. Se, já não de 500, mas de 5.000 metros for a velocidade, o calor produzido será 5 milhões de vezes maior. Ora, senhores, sabeis que o encontro de um cometa com a Terra pode atingir a velocidade de 72.000 metros, e nesse caso a proporção se eleva a 5 milhões de graus. Aí temos um máximo e, direi, uma cifra por assim dizer, inconcebível. Mas, tomemos um mínimo, se assim preferirdes. Admitamos-se deu esses choques não diretamente, de face, porém, em sentido mais ou menos oblíquo, e que a velocidade não ultrapasse 30.000 metros. Cada quilograma de um bólido desenvolve, neste caso, 107.946 unidades de calor, quando, pela resistência do ar, a velocidade se reduz a zero. Por outros termos, ele desenvolveu calor suficiente para elevar de 0 a 100 graus, isto é, de congelado a fervente, um volume da água de 1.079 kg um uranólito de 2.000 kg,
chegando à Terra com uma velocidade anulada por essa resistência de ar, teria desenvolvido calor suficiente para elevar a 3.000 graus uma coluna de ar de 30 metros quadrados de secção, em toda a altura da nossa atmosfera, ou para elevar de 0 a 30 graus uma coluna de 3.000 metros quadrados. Estes os cálculos que, rogo-me desculpeis, se faziam necessários para mostrar que a consequência imediata do encontro será um calor enorme, um aquecimento extraordinário do ar. De resto, é o que acontece com a queda dos bólidos isolados. O uranólito é fundido, vitrificado em toda sua superfície, como revestido de uma camada de verniz. A queda, porém, é tão rápida que lhe não dá tempo de aquecer-se interiormente. Se o quebrarmos, vê-lo-emos absolutamente gelado por dentro. O ar atravessado é que se aqueceu. Um dos efeitos mais curiosos da análise que acabo de resumir é que as massas sólidas, mais ou menos volumosas, que presumimos distinguir ao telescópio no núcleo cometário, hão de experimentar tal resistência ao atravessar nossa atmosfera, que, salvo casos excepcionais, não chegarão íntegras ao solo e, sim, mais ou menos fragmentadas. À frente do bólido opera-se a compressão do ar. Atrás é o vácuo. Aquecimento e incandescência exterior do corpo em movimento. Ruído violento devido à precipitação do ar que vai preenchendo o vácuo. Ribombos de trovão. Explosões. Desagregações. Queda de elementos metálicos mais densos e evaporação de outros. Um bólido de enxofre, de fósforo, de estanho ou de zinco flamejaria e se evaporaria muito antes de atingir as camadas inferiores da atmosfera. Quanto às estrelas cadentes, se, como parece, constituem uma verdadeira nuvem, não produzirão mais que um prodigioso fogo de artifício. Se, pois, algo tem a temer, não é, na minha opinião, a penetração da massa gasosa do óxido de carbono em nossa atmosfera, seja ela qual for, e sim a forte elevação da temperatura, consequente à transformação do movimento em calor. Neste caso, a salvação estaria, talvez, em refugiar-se no hemisfério oposto a que haja de receber em cheio o choque do cometa. O ar, sabemo-lo, é o pior condutor do calor. Levanta-se, a seu turno, o secretário perpétuo da Academia. Digno sucessor dos Fontaneles e Aragos, aliava a uma vasta cultura científica as qualidades de orador fluente e escritor elegante, não raro atingindo os cimos da eloquência. A sábia teoria que acabastes de ouvir, disse, nada cumpre acrescentar, salvo a aplicação que pudéssemos dela fazer a qualquer cometa já de nós conhecido. Há dias, houve quem lembrasse, por exemplo, o cometa de Biela, de 1811. Pois bem, vamos supor que um cometa das mesmas dimensões nos esbarre literalmente em cheio, na rota do nosso curso solar. Nosso esferoide penetraria a nebulosidade cometária sem experimentar, certo, qualquer resistência mais forte. Admitindo-se mesmo que essa resistência fosse fraquíssima, e que a densidade do núcleo fosse negligenciável, o nosso globo precisaria de 25.000 segundos. Ou seja, 417 minutos para atravessar a massa cometária de 1.800.000 quilômetros de diâmetro. Seria, portanto, 7 horas de marcha com a velocidade de 120 vezes a de uma bala de canhão, sem deixar, por isso, de obedecer ao seu movimento rotativo. Tal mergulho no oceano cometário, por diáfano que seja, não poderia deixar de carregar como primeira e imediata consequência, atentos os princípios termodinâmicos aqui lembrados, uma elevação de temperatura possivelmente capaz de incendiar a atmosfera. Neste caso, o perigo se me afigura dos mais graves. E, contudo, seria um belo espetáculo para os habitantes de Marte, mas ainda para os de Vênus. Um espetáculo deveras admirável, análogo, mas, talvez mais maravilhoso para os nossos vizinhos, a essas curiosas conflagrações astrais temporárias,
que já temos observado na profundeza dos céus. O oxigênio do ar teria o seu melhor papel no alimentar do incêndio. Mas, há outro gás que os físicos pouco consideram, pela circunstância de não o haver encontrado jamais em suas análises. É o hidrogênio, que é feito de toda a quantidade desse gás, emitida pelo solo terreno, desde que o mundo é mundo. Pois que a sua densidade é 16 vezes mais fraca que a do ar, todo ele deve ter subido para formar, em torno de nossa atmosfera, um como invólucro de hidrogênio muito rarefeito. Em virtude da lei de difusão dos gases, grande parte desse hidrogênio deve ter se misturado intimamente com o ar, mas, ainda assim, não deixarão as camadas superiores de o conter em maior proporção. É lá que se acendem as estrelas cadentes e, sem dúvida, as auroras boreais, a mais de 100 quilômetros de altura. Notemos, a propósito, que o oxigênio do ar, recebendo o choque cometário, bastaria para alimentar o fogo celeste. O fim do mundo dar-se-ia, portanto, pelo incêndio da atmosfera. Durante 7 horas, mais ou menos, ou melhor, por tempo mais longo, visto que a resistência cometária não pode ser nula, haveria transformação constante de movimento em calor. Hidrogênio e oxigênio arderiam combinados com o carbono do cometa. A atmosfera elevar-se a algumas centenas de graus e jardins, parques, florestas, casas, monumentos, cidades e campos, tudo ficaria em breve consumido. Mares, lagos e rios entrariam a ferver e os homens e os animais, em respirando esse ambiente, pereceriam asfixiados, antes mesmo de serem devorados pelo fogo. Presto, depois, todos os cadáveres estariam carbonizados, incinerados, e, no vasto incêndio celeste, só o anjo incombustível do Apocalipse poderia entoar, ao som lancinante da sua trombeta, o velho cântico mortuário, como um dobre afinados. Diz, Irse, diz Ila. Solvete, Siculum e Favila. Aí tendes o que poderia suceder se um cometa como o de 1811 se encontrasse com a Terra. A essas palavras, o cardeal arcebispo levantara-se pedir a palavra. O secretário perpétuo havia-lhe notado a presença e, depois de o saudar, por dever de cortesia meramente social, inclinava-se ligeiramente como que esperando a palavra. Não quero, disse aquele, interromper o discurso do nobre orador. Mas, se a ciência anuncia, como prelúdio de um drama de fogo, o aniquilamento da nossa humanidade, não posso nem devo calar que a crença universal da Igreja sempre foi precisamente essa. Os céus passarão, disse o São Pedro. Os elementos combustos se dissolverão e a terra se consumirá com todo o seu conteúdo. Também São Paulo anuncia a mesma renovação pelo fogo. E nós, nas missas fúnebres, sempre invocamos, que venturus est judicare vivus et mortuus et seculum periginem. Sim, solvete secundum in favilla. Deus reduzirá o universo a cinzas. Mais de uma vez, interdiz o secretário, a ciência se tem identificado com a intuição dos antepassados. O incêndio devoraria em primeiro lugar as regiões diretamente atingidas. Todo o lado atingido pela gigantesca massa cometária seria queimado, antes que os habitantes do outro hemisfério pudessem perceber o cataclismo. O ar é mau condutor e, neste caso, o calor não se propagaria imediatamente aos pontos opostos. Se o nosso hemisfério estivesse precisamente voltado para o cometa nos primeiros minutos do encontro, seria o Trópico de Câncer. Os habitantes de Marrocos, Argélia, Tunis, Itália, Grécia, Egito que haveriam de constituir a vanguarda da batalha celeste, ao passo que os da Austrália, Nova Caledônia, Oceania e dos nossos antípodas seriam os mais favorecidos. Mas, a absorção do ar produzida pela imensa fornalha seria de tal monta, que desencadearia uma tempestade incomparável, em sua violência, aos mais violentos furacões conhecidos, mais impetuosa, digamos,
que a corrente de 400 km/h, qual a vigorante constante no equador de Júpiter, soprando dos antípodes para a Europa e tudo arrasando a sua passagem. Em seu movimento de rotação, a Terra arrastaria sucessivamente para o eixo do choque os países situados a oeste do meridiano primeiramente atingido. Uma hora depois a Áustria, a Alemanha, a França, depois o Atlântico e a América do Norte, que não entraria no mesmo eixo um tanto oblíquo, dada a marcha do cometa para o seu perigelo, às 5 ou 6 horas da França, ou seja, no fim da sua travessia. Apesar da inaudita velocidade do cometa e da Terra, a pressão cometária não seria descomunal, em virtude da extrema tenuidade da substância atravessada. Essa substância, porém, encerrando o carbono, torna-se combustível e, na exaltação de seus ardores perihélios, vemos que esses astros juntam, muitas vezes, a sua própria, a luz que do Sol recebem. Assim, os cometas tornam-se incandescentes. Que seria, então, no choque terrestre? O incêndio das estrelas cadentes e dos bólidos, a fusão superficial dos uranólitos, que chegam ardentes à nossa crosta, tudo isso induz a crer que o mais intenso calor deva ser o primeiro e o mais considerável dos efeitos, o que não impediria, é claro, os elementos maciços do núcleo de arrasarem os pontos de sua passagem, e mesmo deslocar, talvez, um continente inteiro. Permanecendo o globo terrestre inteiramente envolvido pela massa cometária durante 7 horas, mais ou menos, agirá nesse gás incandescente, o afluxo do ar, precipitando-se para o incêndio, o mar em ebulição, sobrecarregando a atmosfera de novos vapores, uma chuva torrencial esfervilhante, a precipitar-se em cataratas, o furacão esfuziando de todos os quadrantes, estalidade de raios, ribombar de trovões, a tonalidade dos belos dias substituída por um luar lúgubre, difuso, num ambiente abafadiço, e já o globo inteiro não tardaria a sucumbir no pandemônio, ainda que a morte dos antípodes viesse a diferir daquela das populações atingidas. Ao invés de serem imediatamente consumidos pelo fogo celeste, eles morreriam abafados pelo vapor ou pela predominância do azoto, uma vez diminuído o oxigênio, ou envenenados pelo óxido de carbono. O incêndio não fazia mais que incinerar depois os cadáveres, enquanto que os africanos e europeus seriam queimados vivos. Tomei como exemplo o cometa de 1811, mas apresso-me a acrescentar, concluindo, que este nosso cometa me parece muito menos denso. E vós pudestes ver que encarei o problema de modo assaz despreocupado e persuadido de que, ameaçados fatalmente de um choque, nem por isso morreremos. A certeza, exclama uma voz bem conhecida, era um membro ilustre da Academia Cirúrgica, de que o cometa seja essencialmente composto de óxido carbônico. As observações espectroscópicas lhe teriam encontrado traços de azoto. Fosse o protóxido de azoto e teríamos, então, na transfusão das atmosferas, terrena e cometária, a anestesia dos terrícolas. Todo mundo dormiria, talvez, para não mais acordar, se as funções vitais ficassem suspensas por tempo apenas um pouco mais longo que o necessário às anestesias cirúrgicas. A mesma coisa sucederia se o cometa se compusesse de éter ou clorofórmio. Ter-se-ia, então, um fim tranquilo. Menos o seria, contudo, se em vez de oxigênio o cometa absorvesse azoto, visto que a extração, gradual ou total, deste produziria, dentro de poucas horas, em todas as criaturas, homens, mulheres, crianças, velhos, uma transformação de caráter nada incomodativa, a saber, primeiro, uma serenidade deliciosa, depois, uma alegria contagiosa, expansiva, trepidante, uma exaltação febril um delírio, loucura enfim, e, provavelmente, uma coreografia fantástica culminando na morte de todos os seres. Apoteose, dir-se-ia, de uma sarabanda louca,
pela superexcitação de todos os sentidos. Toda a gente estouraria de riso. Fim trágico. A discussão continua aberta, replicou o secretário. O que eu disse das possíveis consequências do incêndio é aplicável ao encontro direto de um cometa análogo ao de 1811. Este que ora nos ameaça é menor e o seu choque não será em linha reta, mas oblíqua. Tal como os astrônomos que me precederam nesta tribuna, eu quero crer que não tenhamos mais que um simples fogo de artifício. Aditarei que fenômenos químicos, imprevistos, poderão verificar-se. Assim, por exemplo, ninguém aqui ignora que a água e o fogo se assemelham. Hidrogênio que arde em combinação com o oxigênio, ou hidrogênio combinado com o oxigênio, são coisas afins. A água dos mares, dos lagos, dos rios, é composta de 2 volumes de hidrogênio e 1 de oxigênio. Na origem do nosso planeta essa água era fogo e poderia volver ao seu primitivo estado se, mediante uns tantos fenômenos de eletrólise, os ferros magnéticos do núcleo cometário viessem a decompor-se, dissociando suas moléculas de hidrogênio e queimando-as. Todos os mares poderiam incendiar-se bem depressa. Falava ainda o orador, quando uma jovem funcionária da central telefônica entrou por uma porta baixa, guiada por um símio domesticado, precipitando-se para a cadeira do presidente, a fim de lhe entregar um grande envelope quadrado, que foi imediatamente aberto. Era um despacho do observatório do Gorizancar com estas únicas palavras. Habitantes de Marte mandaram mensagem fotofônica. Decifraremos dentro de poucas horas. Senhores, disse o presidente, acabo de ver que muitos de vós consultastes o relógio e penso convosco ser impossível esgotar o assunto nesta reunião, ainda porque, resta-nos ouvir outros eminentes representantes da geologia, da história e da geonomia. De resto, o despacho que acabo de ler nos trará novo elemento para a solução do problema. São quase 18 horas e eu vos proponho uma sessão complementar para esta mesma noite, às 21 horas. É provável que até lá tenhamos recebido a decifração da mensagem marciana. Pedirei ao senhor diretor do observatório que se mantenha em comunicação telefonoscópica permanente com a estação de Gorizancar. Caso a mensagem não esteja ainda decifrada às 21 horas, o senhor presidente da Sociedade Geológica de França poderá abrir a sessão para expor o estudo que acabo de completar sobre o fim natural do orbe terrestre. Não há quem neste momento não se interesse apaixonadamente por esta questão capital, seja por saber se o nosso mundo está verdadeiramente fadado a perecer nesta contingência, ou seja a qualquer tempo, por causas outras suscetíveis de cálculo e previsão. 4. Como acabará o mundo? A multidão, imobilizada às portas do instituto, afastara-se para dar passagem ao auditório e cada qual procurava inteirar-se do resultado da sessão. Porém, sem que se soubesse como já havia transpirado logo após o discurso do diretor do observatório, diziam que o encontro não seria provavelmente tão fatal quanto se prenunciara e presumira. Demais, enormes cartazes acabavam de ser afixados por toda a cidade, anunciando a reabertura da Bolsa de Chicago. Era um incitamento imprevisto ao reatamento das atividades normais, públicas e privadas. Eis o que ocorrera, depois que se despencou das alturas da arquibancada, o príncipe das finanças voou pelo aerocabo aos seus escritórios de Saint Cloud e telefonou ao sócio em Chicago, comunicando-lhe que novos cálculos foram apresentados ao Instituto de França e o evento astronômico não tinha suposta gravidade, que o ritmo dos negócios deveria ser retomado e urgia, a qualquer preço, reabrir a Bolsa Americana e comprar todos os títulos do que se apresentassem, fossem quais fossem. Ora, 4 da tarde, em Paris, corresponde a 10 da manhã em Chicago. Estava, pois, o financista almoçando, quando lhe chegou o fonograma do sócio. Não lhe foi difícil promover logo a reabertura da bolsa e comprar de pancada algumas centenas de milhões de títulos.
A notícia de Chicago logo se divulgou em Paris, onde já não era possível dar o mesmo golpe, mas podiam preparar-se novas combinações para o dia seguinte. O povo, otimista, acreditara na espontaneidade da iniciativa americana e, associando à impressão calmante da Assembleia Acadêmica, encheu-se de esperança. Mas, nem por isso deixou de ocorrer menos sôfrego a sessão noturna. Não fosse o serviço especial da Guarda Civil, impossível seria aos convidados privilegiados penetrar no recinto. A noite caíra e o cometa se tornava maior, mais flamejante e ameaçador. Se uma parte das criaturas mostrava-se mais ou menos tranquilizada, a outra, porventura maior, continuava exaltada, nervosa, febricitante. O auditório era evidentemente o mesmo, cada qual interessado em conhecer de pronto as conclusões do debate entre os mais eminentes e autorizados cientistas, no concernente à sorte do planeta e à espécie de morte que a todos aguardava. Todavia, não passou despercebida a ausência do cardeal, inesperadamente chamado a Roma para tomar parte num concílio ecumênico, e que para lá seguira pelo tubo Paris-Roma-Palermo-Tunis. Senhoras, disse o presidente, ainda não recebemos o despacho de Marte, assinalado pelo Observatório de Gaurisankar, mas podemos abrir desde já a sessão, a fim de ouvirmos as valiosas comunicações anunciadas pelo senhor presidente da Sociedade Geológica e pelo senhor secretário-geral da Academia de Meteorologia. Dou, portanto, a palavra ao primeiro. Já o orador estava na tribuna. Eis o seu discurso estenografado por um aluno da nova escola. O auditório vultoso que aqui se comprime, a emoção transparente de todos os semblantes, a impaciência com que aguardais os debates que ainda que se devem travar, tudo me levaria, senhores, a abster-me de vos expor as conclusões do estudo que fiz, concernente ao problema em foco, para ceder a palavra a espíritos mais imaginativos, ou mais audaciosos do que eu. É que, a meu ver, o fim do mundo não está próximo e a humanidade, antes de o ver chegar esta semana, deve esperá-lo ainda por muito tempo. Milhares de anos, provavelmente. Mas, que digo? Milhares, não, milhões, ou melhor, milhares de milhões. Vede-me perfeitamente tranquilo neste momento e considera que não tenho o mérito de Arquimedes, quando, absorto em seus cálculos geométricos, foi estrangulado pelo soldado romano, no cerco de Siracusa. Arquimedes conhecia e esquecia o perigo. Eu não creio no perigo. Não ficareis, pois, surpreendidos de me ouvir expor com a maior calma a teoria da extinção de nosso mundo, pelo nivelamento assaz lento dos continentes e a submersão gradual da sua crosta invadida pelas águas. Seria talvez preferível adiar esta dissertação para a próxima semana, pois não tenho a mínima dúvida de que aqui possamos todos, ou quase todos voltar, a fim de nos entretermos com as grandes fases da natureza. Nesta altura, fez uma pausa. O presidente levantara-se. Caro e ilustre colega, disse Traço, todos aqui estamos para vos ouvir. Felizmente, o pânico destes últimos dias está em parte acalmado e esperamos que o próximo 14 de julho transcorra como os precedentes. Todavia, interessamo-nos mais que nunca pelo grande problema, e nenhuma palavra poderá ser mais acatada que a do autor do clássico Tratado de Geologia. Pois bem, continuou o geólogo, eis como acabará o mundo, de morte natural, se nada vier alterar a ordem natural das coisas, o que é provável, visto serem raros os acidentes no ritmo cósmico. A natureza não dá saltos. Os geólogos já não acreditam mais em revoluções súbitas, em subversões do globo, pois sabem que tudo se processa por evolução lenta e gradual. Se é dramático prefigurar-se o novo esferoide arrastado a uma catástrofe universal, menos o será vê-lo, tão só pelas forças ativas que ora o ameaçam de destruição. Não nos parece indefinida a estabilidade dos continentes.
Como duvidar da continuidade indefinida deste solo, que tem comportado tantas gerações pregressas e sobre o qual os monumentos antiquíssimos atestam que, se hoje os vemos em ruínas, não é porque o solo lhes tenha negado apoio, mas, por sofrerem as injúrias do tempo e, sobretudo, do homem. Tempus edax, homo da Senhor. Tão longe quanto possamos remontar as nossas tradições, elas nos falam de rios correndo nos mesmos leitos atuais, montanhas da mesma altura e, por quaisquer estuários obstruídos, desmoronamentos ali e acolá. Isso pouco significa relativamente à massa dos continentes, para que possamos prognosticar uma destruição final. Destarte, poderá raciocinar quem não lance ao mundo exterior mais que olhar superficial e indiferente. Outra, porém, a conclusão do observador afeito a escrutar, atento, as modificações mais insignificantes que se verificam em torno dele. A cada passo, por pouco que ele saiba ver, apreenderá as linhas de uma luta incessante, empenhada pelas forças exteriores da natureza contra tudo o que ultrapassa o nível deste oceano, sob o qual reinam o silêncio e o repouso. A chuva, o gelo, a neve, o vento, as fontes, as praias, os rios, todos os agentes meteóricos concorrem para modificar perpetuamente a superfície do globo. E os vales são escavados pelos cursos da água e a seguir entulhados com as terras de enxurro. Tudo muda sem cessar. Aqui é o mar que, furioso, bate as praias e as leva de recuo, de século em século. Além, são talhões de montes que se esboroam, engolindo cidades e povoados, em poucos minutos, semeando a desolação entre vales risonhos. Avalanches e torrentes desagregam montanhas. Ou, então, temos esses cones vulcânicos, contra os quais se encaniçam as chuvas tropicais, recortando profundas ravinas, e cujas paredes se fendem e mostram a ruinaria, o destroço desses gigantes. Alpes e Pirineus já perderam mais de metade da sua altura. Mais silenciosa, porém não menos eficaz, é a ação dos grandes rios quais o Ganges e o Mississippi, cujas águas carregam grande massa de resíduos. Cada grão de areia que turva a limpidez dessas águas representa um fragmento arrancado à terra firme. Lenta, mas seguramente, as ondas conduzem ao imenso reservatório oceânico tudo o que perde o solo, e os resíduos que diariamente se depositam nos deltas nada representam, comparados aos depósitos que o mar recebe para dispersar em suas profundezas. Como pode o filósofo, testemunha de um trabalho tal e sabendo que ele se opera por séculos de séculos, como pode, repito, duvidar que os rios e as vagas oceânicas acarretem o luto permanente à terra firme? É uma conclusão que a geologia confirma em todos os sentidos. De fato, ela nos mostra, em todos os continentes, a superfície do solo constantemente atacada, seja por alterações térmicas, seja por alternativas de aridez e umidade atmosférica, gelo ou degelo, ou seja ainda pela ação ininterrupta dos vermes e dos vegetais. Daí, um processo de desagregação que acaba surribando até as rochas mais compactas. Os destroços começam rolando pelas encostas e no alvéolo das correntes, onde se desgastam e transformam em cascalho, areia, lodo, à espera de qualquer enchente com potencial bastante que os conduza ao mar. É fácil provar qual seja o resultado final desse trabalho. O pensador, sempre operoso, não se satisfaz senão quando os materiais submetidos ao seu domínio tiverem conquistado condição mais estável. Ora, tal estabilidade não se conquistaria senão no dia em que esses materiais não mais ruíssem. Importaria, portanto, suprimir todo e qualquer declive até o mar, reservatório comum, onde se consumam todas as potências carreadoras, e bem assim, que todos os fragmentos carreados dos continentes se tenham disseminado no fundo dos mares. Em resumo, o aplanamento completo da terra firme, ou, por melhor dizer, a destruição de qualquer relevo continental.
O resultado da erosão produzida pelas águas correntes deve originar sobre as linhas de partilha regional, pontudas arestas, passando bem depressa as planícies quase absolutamente rasas, entre as quais não restaria, em última análise, nenhum relevo com mais de 50 metros de altura. Entretanto, em parte alguma essas arestas agudas se manteriam por muito tempo, de vez que o peso, a ação dos ventos, das infiltrações e das variações de temperatura seriam suficientes para provocar o arrasamento. Lícito é também dizer que o termo final desse trabalho de erosão continental há de ser o nivelamento completo da terra firme, assim reconduzida a nível mais ou menos equivalente ao da embocadura dos rios. O coadjutor do arcebispo de Paris, que ocupava o lugar de sua eminência, levantou-se e interrompeu o orador. Eis aí como se confirmaram literalmente as escrituras, quando dizem: todo vale será aterrado, colinas e montanhas serão arrasadas. A Bíblia tudo prenunciou, replica o geólogo traço, a água como fogo, o frio como calor, e os espíritos engenhosos podem lá encontrar tudo o que desejarem. Mas, o que podemos haver por certo é que, se nada modifica as condições da terra firme e dos oceanos, o relevo continental, esse está fatalmente destinado a desaparecer. Quanto tempo transcorrerá até que isso se verifique? Se espalhássemos todas as montanhas da terra, ela se apresentaria como uma planície dominando em toda parte o mar, por penedias de 700 metros de altura, mais ou menos. Admitido que a superfície total dos continentes seja de 145 milhões de quilômetros quadrados, teríamos que o volume da massa continental emergida pode estimar-se em 145 milhões vezes 0,7, ou 101 milhões e 500 mil, ou ainda, em números redondos, 100 milhões de quilômetros cúbicos. Tal a previsão, indubitavelmente respeitável, mas não indefinida, contra a qual atuam potências destruidoras. Todos os rios, de conjunto, podem estimar-se como despejando anualmente no mar 23 mil quilômetros cúbicos d'água, ou por outra, 23 mil vezes 1 milhão de metros cúbicos. Tal débito, pela relação estabelecida de 38 partes sobre 100 mil, daria um volume igual a 10 quilômetros e 34 centímetros de matérias sólidas. Esta cifra está, para do volume total dos continentes, na proporção de 1 para 9.730.000. Se a terra firme fosse um altiplano uniforme de 700 metros, perderia cada ano uma faixa de 7 centésimos de milímetro, ou 1 milímetro em 14 anos, ou, ainda, 7 milímetros cada século. Aí temos uma cifra positiva, que exprime o valor atual da erosão dos continentes. Aplicando-a ao conjunto dos mesmos, vê-se que essa erosão só por si destruiria em menos de 10 milhões de anos toda a massa de terras emergidas. Não são, entretanto, as chuvas e os rios os únicos fatores dessa obra de destruição progressiva. O primeiro é a erosão marinha. Para avaliá-la, dificilmente encontraremos melhor estalão que o das costas britânicas, cuja situação as expõe ao assalto das águas atlânticas, levadas pelos ventos preponderantes do sudoeste, sem ter posição de obstáculos quaisquer. Ora, o recuo médio do conjunto das costas inglesas é, seguramente, inferior a 3 metros em cada século. Podemos, por duas maneiras, proceder nessa investigação. A primeira consiste em avaliar a perda de volume que representa, para a totalidade das costas, um recuo anual de 3 centímetros. Para isso, importa conhecer-lhes a extensão e altura média. A extensão das plagas em todo o globo pode estimar-se em 200 mil quilômetros, mais ou menos, e, quanto ao nível sobre o mar, talvez exageremos calculando em média de 100 metros. Logo, um recuo de 3 centímetros corresponde a uma perda de 3 metros cúbicos por metro corrente, ou, seja, para 200 mil quilômetros de costa, 600 milhões de metros cúbicos,
que perfazem apenas 0,6 de quilômetro cúbico. Noutros termos, a erosão marinha não representaria mais que a 17ª parte do trabalho das águas meteóricas. Objetar-se-á, talvez, a esse processo, que, dada a altitude crescente das costas para o interior, o mesmo recuo deveria, com o tempo, corresponder à maior perda de volume. E teria fundamento essa objeção? Não, porque, tendendo a ação das chuvas e dos rios para o aplanamento completo das superfícies, prosseguiria em paralelo com a ação das vagas. Por outro lado, sendo a superfície da terra firme de 145 milhões de quilômetros quadrados, um círculo de igual superfície deveria ter 6.800 quilômetros de raio. Mas, a circunferência desse círculo não ultrapassaria 40.000 quilômetros, o que vale dizer que o mar teria, de contorno, diminuído de 1/5 a carga que atualmente não tem, graças aos recortes que atingem a 200.000 quilômetros ao longo de suas plagas. Pode-se admitir, pois, que o trabalho de erosão marinha marcha 5 vezes mais rápido que sobre um círculo equivalente. Certo, essa estimativa representa um máximo, pois as penínsulas estreitas, uma vez corroídas pelo mar, diminuiriam cada vez mais a correlação de perímetro e superfície, tornando menos eficaz a ação das águas. Em todo caso, desde que a razão de 3 centímetros por ano, um raio de 6.800 quilômetros está condenado a desaparecer dentro de 226.600.000 anos, 1/5 desta cifra, ou seja 45 milhões de anos representaria o mínimo do tempo necessário à destruição da terra firme pelas vagas marinhas. Isso, como intensidade, apenas corresponderia à 1/5 parte da ação continental. O conjunto das ações mecânicas parece, pois, arrebatar à terra firme, cada ano, um volume de 12 quilômetros cúbicos, que, para um total de 100 milhões, culminaria na destruição completa em 8 milhões de anos, mais ou menos. Não se pense, porém, que tenhamos esgotado a análise dos fenômenos destrutivos da massa continental. A água não é somente um agente mecânico, mas também um elemento de dissolução, muito mais ativo do que geralmente se imagina, dada a proporção assaz notável de ácido carbônico que contém, quer absorvido na atmosfera, quer originado da decomposição das matérias orgânicas do solo. Circulando através de todos os terrenos, ela aí se satura das substâncias que carrega, mediante um verdadeiro ataque químico aos minerais das rochas atravessadas. A água dos rios contém cerca de 182 toneladas de substâncias dissolvidas, por quilômetro cúbico. O conjunto dos rios carrega para o mar, anualmente, cerca de 5.000 metros cúbicos de substâncias dissolvidas. Já não seriam, portanto, mais 12, e sim 17.000 metros cúbicos que a terra firme perderia todos os anos, sob as diversas influências que operam a sua destruição. Temos então, desde logo, que o total de 100 milhões desapareceria, não mais em 8, mas em pouco menos de 6 milhões de anos. Mas esta cifra, senhores, deve ainda sofrer grande atenuação. Com efeito, é preciso não esquecer que os sedimentos introduzidos no mar, aí tomam o lugar de tal ou qual quantidade da água aí, de start, levantam o nível do oceano de encontro à plataforma continental, que se abaixa, e cuja destruição final fica assim acelerada. A medida desse movimento é fácil de calcular. Efetivamente, por uma dada faixa que perde o planalto suposto uniforme, é preciso que o mar se eleve em quantidade tal que o volume do leito marinho correspondente seja justamente igual ao volume dos sedimentos introduzidos, ou seja ao da faixa destruída. O cálculo mostra que a perda em volume eleva-se, em cifras redondas, a 24.000 metros cúbicos. Podemos então concluir,
uma vez que esta cifra de 24 mil metros cúbicos é contida a 4.166.666 na de 100 milhões, que representa o volume continental, que a só atuação das forças atualmente operantes, independente de movimentos outros do solo, bastaria para acarretar, daqui a 4 milhões de anos, a desaparição total da terra firme. Acrescentarei que, se essa desaparição pode preocupar um geólogo ou um pensador, nem por isso representa